Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês podem ver, um vídeo um pouco improvisado, tô aqui na Band, né? Então tô numa salinha aqui que ninguém entra, meio escura. Vou ver se essa luz acende. Tô até com medo. Essa luz nem acende, então vou ter que fazer aqui meio no escurinho, meio no silêncio, mas acho que o fato pede um vídeo, né? Afinal, depois de algumas temporadas e muitos pedidos, Carlos Eduardo não é mais jogador do Clube Atlético Paranaense. O clube e o jogador acabaram rescindindo o contrato, algo que, na minha opinião, já deveria ter sido feito antes, sabe? Eu já fiz até alguns vídeos aqui falando sobre o clima do jogador, e é uma situação que tem vários pontos pra gente debater, várias situações, várias reflexões, e eu peço para que vocês vejam esse vídeo até o final, deixem um like, se inscrevam no canal, que é muito importante. A gente tá se esforçando, improvisando aqui, mas eu acho que o primeiro ponto pra gente levar em consideração toda essa história do Carlos Eduardo no Atlético, que para muitos é um pior reforço da história do clube. Eu não acho que chega tanto, até por ter rendido ali em algum momento e ter sido realmente importante naquela arrancada do Campeonato Brasileiro 2020, onde o Atlético se encontrava numa situação muito complicada, mas logo depois o Carlos Eduardo voltou a apresentar um futebol muito aquém do que ele já tinha apresentado e do que se tinha de expectativa em relação a ele, sabe? Porque, se muitos não lembram, o Carlos Eduardo chega depois de uma negociação muito complicada envolvendo o Rony, que em primeiro momento ia para o Corinthians, depois acabou indo para o Palmeiras, e a impressão que dá é que o Atlético basicamente tentou trazer qualquer jogador, qualquer possibilidade que o Palmeiras oferecesse ali. Então, se o Palmeiras oferecesse qualquer um, o Atlético aceitaria naquele momento para repor a saída do Rony naquela ponta esquerda. Importante lembrar que foi uma negociação tocada pelo ex-diretor de futebol, Paulo André. Então é muito importante a gente sempre lembrar dos responsáveis por cada uma das negociações, porque essas negociações, elas têm um reflexo no futuro do clube, sabe? Não é naquele momento, mas temporadas e temporadas à frente, levando em consideração o contrato do Carlos Eduardo, que era um contrato longo, que era um contrato de um salário considerável, sabe? Então, no final das contas, vejo o Atlético conseguindo se livrar de uma despesa e conseguindo oferecer ao jogador que ele siga outros caminhos, o que é muito importante também, né? Se a gente for levar em consideração, o jogador não teria vaga nesse Atlético, que é um Atlético que cada vez tem mais opções. É um Atlético que soma Pedro Rocha, é um Atlético que vê o crescimento do Julimar, é um Atlético que conta com uma temporada de consolidação do Jajá, é um Atlético que contrata o Thomas Coelho, é um Atlético que conta com a volta do Marcelo Cirino. Então são muitas opções ali que escanteariam ainda mais a presença do Carlos Eduardo em qualquer possibilidade de time, pelas possibilidades que conseguem dar uma resposta e pelo Carlos Eduardo que não consegue dar uma resposta. Isso é muito importante. Eu fiz até um comentário sobre o Bissoli, que eu acho que é outro jogador que precisa abrir o olho, que existem alguns jogos que esses jogadores que estão numa situação assim de dificuldade, de afirmação no clube, eles precisam engolir. Jogo de Campeonato Paranaense, o Carlos Eduardo precisa engolir. Jogo de Campeonato Paranaense contra um time de Série D, o Bissoli precisa engolir. E o Carlos Eduardo não conseguia oferecer um jogo minimamente competitivo nem contra times de Série A, que é o que se espera de um jogador do elenco do Atlético, né? O Atlético vem elevando o nível do seu elenco em vários pontos, assim, de temporada em temporada. Então, quando você traz um jogador para substituir o Rony, você espera que ele dê conta de um jogo de Série A. E não era isso que o Carlos Eduardo estava conseguindo fazer. Muito menos. Acho até por uma queda mental, ele não conseguia corresponder nem a um jogo contra o time de Série B, C ou D. Carlos Eduardo, no Atlético, tinha acabado confiança, o futebol nunca foi de alto nível, um termo que muita gente gosta de usar, eu não gosto muito, mas não era um jogador forte tecnicamente, era um jogador que tinha algumas deficiências muito claras, superava isso na dedicação, superava isso em alguns momentos até de um brilho, como foi aquele jogo contra o Ceará, talvez seja o jogo mais marcante do Carlos Eduardo com a camisa do Atlético, mas não deu para se manter. O Carlos Eduardo não conseguiu sustentar a sua presença no Atlético. Agora, sobre o futuro do jogador, acho que ele tem mercado numa Série B, acho que ele tem mercado até em times inferiores de uma Série A, talvez voltando para casa no Goiás, tá, enfim, indo para algum clube que receba ele com carinho. Quando teve carinho, principalmente do técnico Paulo Autori, Carlos Eduardo conseguiu dar uma resposta. Então é muito importante também a gente levar em consideração esse lado mental do atleta, onde ele não tinha mais no Atlético. Foi um jogador que conseguiu dar uma volta por cima
em um primeiro momento, e foi um jogador que naturalmente não conseguiria dar outra. É muito difícil você ver casos de superação acontecendo 2 vezes seguidas envolvendo o mesmo personagem. É realmente muito complicado você pensar num cenário desse, sabe, rapaziada? Então, tem outro ponto interessante, outra reflexão. O Atlético não está aceitando jogadores que não sejam condizentes do nível da equipe. O Atlético sonha alto, o Atlético quer estar brigando por títulos, sabe? Então, quando você libera na folha salarial um salário alto de um Carlos Eduardo, pode ser uma oportunidade da volta de um Marcelo Cirino, da volta de um Vitinho, sabe? O clube quer retorno técnico para os investimentos que faz, até pensando num futuro próximo de um aumento do teto salarial. O Atlético, que tem um teto baixo em relação aos outros clubes do futebol brasileiro, hoje tem possibilidade de aumentar para 250, 300, 350 mil e abrir o leque de possibilidades. Mas para isso, precisa destinar o investimento, destinar a folha salarial atual de maneira certeira. E investir a grana que investiu no Carlos Eduardo, investir a grana que investiu no Richard, investir a grana que investiu no Marcinho, não estavam sendo investimentos que traziam esse retorno, sabe? Então o clube está tentando fazer essa limpa na folha salarial. Eu ouvi de bastidores do clube, informações de pessoas de dentro do clube, que esse ano seria o ano de fazer a limpa daquele elenco de 2020. Então é um elenco que tem a montagem muito mal vista pelo clube. O clube não considera que acertou naquela montagem, apesar da quase classificação para a Libertadores, apesar do título paranaense. Então 2021, 2022 vem sendo anos de uma montagem mais sólida, uma montagem mais condizente do que o Atlético espera do seu elenco. E, falando da posição agora de ponta esquerda, foi o que a gente falou. O Atlético tem várias opções e o Atlético ainda sonha em algumas situações. O Vitinho, quem sabe? Existem alguns concorrentes nesses jogadores que estão voltando do futebol ucraniano. Futebol mexicano já se apresentou. Futebol mexicano que tem muita grana, consegue comportar esses salários que vêm da Europa, né, euro e tudo mais. Então o Atlético vai ficar atento, obviamente, a essas movimentações de mercado. Tem o Alexandre Matos, que diferente do Paulo André, traz uma confiança e uma esperança muito grande. É um cara experiente, é um cara com vivência de mercado, algo para o Atlético ficar ligado futuramente. Não dá para qualquer um assumir cargos estratégicos. Eu não estou falando que o Paulo André é qualquer um, mas naquele momento era um cara que era muito inexperiente para um cargo muito alto. E a gente está vendo, sabe quando você taca uma pedra no marzinho? Essas ondinhas ainda estão refletindo, cada vez menos, mas essas ondinhas ainda estão refletindo. Gosto dessa movimentação, acho que vai ser bom pro clube, acho que vai ser bom pro jogador. Essa separação já deveria ter acontecido há algum tempo. Carlos Eduardo não renderia no Atlético novamente, acho que isso é fato. E fica a esperança agora para a chegada de um Coelho que é um jogador que vem de uma temporada muito boa, fazendo gols, finalização de uma qualidade imensa, assim. Eu acho que é um jogador muito parecido com o Vitinho. Talvez se a gente pensasse em pontas que o Atlético pudesse trazer e tivesse essa qualidade de passe, talvez o Coelho fosse o mais compatível ao Vitinho nessa questão da finalização, nessa questão de poder decidir um jogo. Confesso que eu estou muito empolgado com o Julimar. O Julimar vem de um campeonato carioca, que eu tô aqui na Band, tô com carioca na cabeça, mas de um campeonato paranaense muito estável, muito equilibrado, podendo jogar por dentro, podendo jogar por fora, fazendo ala, fazendo ponta, fazendo comando de ataque. Então são várias situações assim que mostram que o Julimar pode ser uma peça utilizável ao longo da temporada. Você tem o Pedro Rocha, que é um jogador de uma qualidade imensa, apesar de não ter feito um grande fim de 2021, acho que o Pedro Rocha pode, a partir do momento que volte dessa lesão, conseguir contribuir, conseguir ajudar, sabe? Tem capacidade de finalização, joga por dentro, joga por fora. Tem que ver como fica a situação do Pedro Rocha, já que ele pertence ao Spartak de Moscou, que está envolvido com toda essa situação da guerra. E é um Atlético que vai montando um elenco forte. Saídas de jogadores que não agregam mais, e sempre lembrando, Carlos Eduardo já agregou, mas saídas de jogadores que não agregam mais fazem com que o clube abra lacunas, faz com que o clube crie possibilidade para daqui para frente, quem for entrar tem chance e tem possibilidade de dar uma resposta mais sólida. Não dá pra gente depender de lampejos como foi na temporada passada, lampejos de Jaderson, lampejos de Mingote, lampejos do próprio Carlos Eduardo. A gente precisa ter um elenco que dê conta da temporada, a gente precisa ter um elenco que dê conta dos desafios, das ambições do clube. Então vejo o Clube Atlético Paranaense consciente, vejo um Clube Atlético Paranaense fazendo
boas escolhas. Por exemplo, ano passado, critiquei bastante o empréstimo de 3 jogadores de lado de campo na véspera do Campeonato Brasileiro, Iago, Reinaldo, Já. Não, acho que a gente tem que desmontar o elenco. Ter numerosidade é muito importante, mas ter numerosidade com as pessoas certas. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis, acabando esse vídeo improvisado. E se Deus quiser, daqui a pouquinho tem live. Valeu? Tamo junto, valeu.